queria dizer que ocupo essa tribuna hoje para fazer o meu primeiro pronunciamento como líder da nossa bancada do Partido dos Trabalhadores aqui no Senado da República. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aos meus pares, senadores e senadoras da nossa bancada, que me deram essa tarefa e essa honra de liderá-los nesse período, nesse ano de 2017. Também aos meus companheiros e companheiras de partido, que também apostaram e confiaram no trabalho que posso desempenhar à frente da bancada. E assumir a liderança da bancada do Partido dos Trabalhadores, exatamente no mês em que o PT completa 37 anos de luta, para mim é uma honra, mas, sobretudo, um desafio muito grande. E preciso aqui reafirmar o compromisso do PT, do Partido dos Trabalhadores, com o empoderamento das mulheres. Mesmo vivendo momentos difíceis na questão de gênero, vivendo momentos difíceis para as mulheres, onde as mulheres estão perdendo espaço no poder ou sendo retiradas de espaços conquistados em cargos de poder e de comando, onde temos um aumento da violência contra as mulheres, onde as políticas públicas voltadas às mulheres estão sofrendo ataques, o Partido dos Trabalhadores reafirma seu compromisso com uma política de gênero e com o empoderamento das mulheres e me coloca como líder da sua bancada aqui no Senado. Eu milito no PT desde 1989 e tenho orgulho, senador Cristóvão, de saber que em 500 anos de história do nosso país, o PT, ao eleger um operário, conseguiu romper um ciclo antidemocrático. Sim, porque eu vejo a democracia não só como o poder de ir e vir, o direito de ir e vir, de falar, de se expressar, mas também de ver representado nas esferas de poder, nas esferas de definição, de determinação, todas as classes sociais brasileiras. E pela primeira vez na nossa história, nós tivemos um recorte de classe, ou seja, tivemos um operário, um trabalhador no poder. E pela primeira vez também, na nossa história, nós tivemos políticas públicas efetivas, abrangentes, que foram direcionadas às mulheres, aos negros, aos jovens, à comunidade LGBT. E essas políticas, infelizmente, estão sendo ameaçadas agora por, de novo, termos um governo que não tem uma característica democrática, ou seja, de ciclo, de romper um ciclo antidemocrático na história, muito pelo contrário, de retornar à mão da elite que sempre governou esse país. E o que nós vemos primeiro é que a diversidade do povo brasileiro, gênero, raça, idade, é deixada de lado. Por isso, me assusta muito o que nós vamos enfrentar nessa casa com a reforma da Previdência. Tão bem aqui falou o senador Paim sobre os desafios que teremos em relação a essa reforma. Nós já vimos aqui a PEC 55 ser votada, retirando recursos da saúde, da educação, retirando recursos de programas que são importantes para o desenvolvimento social brasileiro, e agora nós teremos de novo uma reforma bárbara, que é a reforma da Previdência. A democracia está em risco exatamente por isso, por não estar sendo respeitada a diversidade do povo brasileiro nas instâncias de poder. E 2017 será um ano tão desafiante para nós como foi em 2016. Será um ano difícil. Portanto, a bancada do PT reitera aqui seu posicionamento de ser uma oposição sistemática a esse governo. Não reconhecemos o governo de Michel Temer. Achamos esse governo, aliás, desde o julgamento da presidenta Dilma com impeachment, um governo com características de golpe que foi ajudado por esse Congresso Nacional, que fez um golpe parlamentar para retirar a presidenta do poder. Mas não foi só para retirá-la do poder porque não gostavam da Dilma ou porque queriam acabar com o PT. Foi também, mas foi para fazer essencialmente as reformas que nós estamos vendo acontecer no nosso país. Reformas que tiram os direitos dos trabalhadores. E, infelizmente, a sopa governista que se transformou esse Congresso Nacional, sendo o braço operativo dessas reformas, é muito decepcionante. Hoje, nós temos uma maioria aqui que não defende trabalhadores. A maioria aqui defende o sistema financeiro, a maioria aqui defende o empresariado, a maioria aqui defende a elite brasileira. Porque, como disse o senador Paim, não tem nenhuma proposta aqui, em termos de reforma de Previdência, que se dirija ao andar de cima da sociedade. Vai cair para os trabalhadores. É lamentável que a gente esteja vendo isso dessa casa.
É lamentável que nós estejamos vendo isso nessa Casa Legislativa, senador Cristóvão. Todas as medidas que estão sendo tomadas agora são para desmanche das conquistas que nós tivemos a partir da Constituição de 1988. E eu não digo nem dos governos Lula e Dilma, que aprofundaram essas conquistas. Nós temos que enfrentar isso. Portanto, a bancada do PT, e acredito que com outros senadores de oposição, vai ser a voz sistemática dos trabalhadores dentro do plenário desse Senado. Vai ser a voz dos movimentos sociais, vai ser a voz do povo brasileiro contra os retrocessos e contra as injustiças que nós estamos vivendo. Concedo uma parte a Vossa Excelência, senador Cristóvão. Senadora, primeiro dizer que, sem nenhum desmérito ao líder anterior, é um prazer tê-la como líder nesse momento aqui. Significa que vamos ouvi-la mais vezes. Mais vezes não, porque a senhora está tão presente que não precisa ser líder para isso. Segundo dizer que eu comparto com algumas das suas preocupações sobre os rumos que o Brasil está tomando. Mas no que se refere a reformas, eu gostaria de chamar a atenção e provocar um debate entre nós. O que é melhor para o trabalhador brasileiro? E eu estou convencido, posso estar errado, que o melhor não é manter um conjunto de leis que vem de 70 anos atrás. Estou convencido que uma reforma é necessária para ajustar as relações trabalhistas à realidade das tecnologias de hoje. Da mesma maneira que uma reforma da Previdência é necessária para ficar a estabilidade das finanças previdenciárias compatíveis com a redução do número de crianças que nascem por casal e, segundo, o aumento da esperança de vida. Tem que mudar, tem que ter uma reforma. E tem que ficar mais justa. Não é justa hoje, quando a gente vê a diferença entre um trabalhador de um tipo e um trabalhador de outro. Nas reformas trabalhistas, por exemplo, eu quero me pautar pela defesa do trabalhador na sua totalidade, inclusive os que são jovens hoje, os que nem nasceram ainda. E hoje, por conta das reformas, das mudanças, da evolução tecnológica, alguns dos direitos estão se transformando em privilégios, porque são incompatíveis para o médio e longo prazo diante da evolução da robótica, diante da evolução do mercado financeiro. Gostemos ou não, a informática trouxe mudanças que não dá para a gente ignorar, dá para combater, mas não para ignorar. Então, nós vamos precisar fazer uma reforma. Não sei se é que o governo vai mandar, até porque eu não conheço ainda. Não sei se é que virá da Câmara para cá. Uma reforma vamos ter que fazer. Aliás, nós progressistas, e eu fui 15 anos do Partido dos Trabalhadores, que eu também quero aqui cumprimentar pelos 37 anos, é um partido que deixou uma marca, que, a meu ver, mudou de rumo em algum momento, mas deixou uma marca nesse país. Nós somos defensores de reformas, que somos progressistas. Nós, esse bloco progressista. Qual reforma é que a gente tem que ver? E não podemos ignorar certas evoluções na realidade. E eu queria convidar para que trabalhemos juntos. Quais são as reformas que podem aumentar os direitos, ajustando-os à realidade de hoje, sem ficarmos prisioneiros do passado, de uma visão reacionária, sem olhar pelo retrovisor, mas sem perder o compromisso com o trabalhador. Isso eu estou de acordo. A reforma não pode ser para beneficiar o capital. Tem que ser para beneficiar o trabalhador. Mas o trabalhador que está desempregado, por exemplo, o trabalhador que ainda está jovem, o trabalhador que ainda não nasceu e que vai precisar de uma realidade legislativa diferente. Vamos trabalhar junto à procura de qual reforma é que deve ser feita, sem olhar pelo retrovisor e sem querer tirar direitos, mas também sem querer manter o que hoje são privilégios diante da realidade do mundo. Agradeço a intervenção, senador Cristóvão. Peço à presidência que me conceda mais 5 minutos, por favor, para que eu possa terminar meu pronunciamento. E eu tenho concordância com Vossa Excelência. Se é para ter uma reforma que não retire direitos, mas que dê mais deveres a quem tem mais na sociedade, eu concordo. Mas a reforma que nós estamos recebendo da Previdência, que é essa que está sendo discutida na Câmara, não é a reforma que vai manter direitos. É a reforma que vai tirar direito dos mais pobres e conservar direito dos mais ricos, porque não tem nada
reservada para o andar de cima. E Vossa Excelência conhece essa casa, sabe quem vem aqui fazer lobby. Vossa Excelência sabe que na hora de votar, nós vamos ter aqui a nata do serviço público que ganha o teto e que quando se aposenta, vai se aposentar pelo teto. E ao mesmo tempo, nós vamos tirar a pensão de uma viúva se o marido, se ela tiver mais um benefício previdenciário, o que não é justo, porque ela pagou pelos dois. Então, é sobre isso que nós estamos falando, senador Cristóvão. É sobre isso. Não tem como essa reforma que foi enviada à Câmara ser uma reforma justa. Infelizmente, ela é uma reforma injusta. E eu escutei Vossa Excelência esses dias num pronunciamento aqui no plenário, que, aliás, eu concordo plenamente, tinha feito também um nesse sentido, que nós temos que dar primeiro o exemplo. O que nós vamos cortar de nós aqui para poder fazer qualquer sugestão de reforma nesse país? Nós temos muito poucas iniciativas a respeito de nós mesmos. Portanto, nós temos que tomar consciência. Se nós queremos reformar alguma coisa para os outros, temos que começar por nós. Mas queria dizer, senador Cristóvão e senadores que estão aqui, que o PT não vai ficar só na oposição sistemática. Vai ser oposição sistemática e combativo, sim, porque nós não concordamos com esse governo, não reconhecemos a legitimidade e não concordamos com essas reformas. Mas o PT já governou esse país, já deu resposta para crises muito agudas que nós tivemos, já recuperou a renda do povo brasileiro, já criou empregos, já fez programas de sucesso que ajudaram a população. Portanto, nós também vamos ser propositivos. Nós temos criticado a inércia do governo para sair dessa crise econômica e vai continuar do mesmo jeito. Não é porque a inflação caiu que nós vamos melhorar. Aliás, a inflação caiu porque nós estamos numa recessão sem precedentes na nossa história. A economia está no chão. Nós estamos matando o paciente para curar a doença. Quero ver a economia brasileira se levantar. Vai se levantar com o quê? Não tem dinheiro em circulação. Ainda temos taxas de juros altas. Os nossos juros ainda remuneram os nossos títulos públicos. Por que a presidenta Dilma foi tão criticada quando cortou os juros? Porque os juros da Selic remuneram títulos públicos. Não são só os bancos que se utilizam disso. Os empresários compram títulos públicos para se remunerar, os fundos de pensão compram títulos públicos para se remunerar, vários setores da sociedade. Quando o juro da Selic cai, todo mundo grita, porque a cultura desse país é rentista. Então, se nós não mexermos nos juros, não tem crescimento econômico nesse país. Nós temos que desatrelar os juros dos títulos públicos e temos que baixar essa taxa de juros para que a gente tenha dinheiro mais barato. E temos que colocar dinheiro na mão das pessoas. Numa crise econômica como nós temos agora, senador Eumano, nós precisamos aumentar as parcelas do seguro-desemprego. Não é justo ficar com parcelas menor, ter carência maior. Precisamos colocar dinheiro na mão das pessoas que precisam para que não fiquem sem renda. Nós precisaríamos ter aumentado de forma real o salário mínimo, mesmo o nosso produto interno bruto não ter crescido, ter decrescido, porque aí você coloca dinheiro na mão dos que mais precisam. Por exemplo, da Previdência, em que quase 80% ganham um salário mínimo. Isso para a economia dos municípios faz toda a diferença. Estava na hora de nós fortalecermos e aumentarmos também o Bolsa Família, que protege as pessoas mais pobres. Aliás, subiu muito o número de famílias que estão pedindo de novo Bolsa exatamente por conta do desemprego e nós temos que fortalecer os bancos públicos para ter juro mais barato, para oferecer um crédito melhor, ampliar os investimentos do PAC, as concessões. O que está acontecendo? Está tudo parado, estagnado. O Minha Casa Minha Vida foi um programa que gerou emprego, que gerou renda para esse país e o presidente Lula startou exatamente em 2008, 2009, com a crise internacional que nós tivemos. O que faz esse governo de plantão? Aumenta a faixa 3, que é para quem ganha mais. Quando tinha que colocar dinheiro para a faixa 1, quem ganha menos, que não tem condições de gastar e que demanda ter habitação. É isso que está errado. Nós estamos fazendo o inverso das políticas que nós deveríamos fazer. Portanto, o PT não vai aqui só fazer a oposição sistemática. Nós vamos fazer também propositiva. Vamos ter uma proposta para recuperar, por exemplo, as finanças dos nossos estados e dos nossos municípios. Como que nós vamos deixar estados e municípios sem dinheiro para pagar seu funcionalismo? Sem dinheiro para custeio de saúde, sem dinheiro para custeio para educação? Queremos quebrar o país de vez? Quantos anos nós vamos demorar para recuperar essa economia? Está errado o que eles estão fazendo. É sobre isso que nós estamos discutindo. Portanto, nós vamos ter aqui, sim, um plano emergencial para apresentar para a recuperação da economia do Brasil. Concedo uma parte ao senador Lindbergh. Eu só quero parabenizá-la, senadora Gleice, pela sua combatividade
pela sua capacidade intelectual. Eu acho que Vossa Excelência é a que melhor pode nos representar como líder do PT num momento dramático da história do país. Dizer que vamos ter um período de resistência, afinal vem reforma previdenciária e reforma trabalhista, mas Vossa Excelência falou muito bem de um projeto alternativo para sair dessa crise. E eu estou muito preocupado. Eu acho que nós estamos caminhando por uma situação de convulsão social. Tem gente que fala de desemprego de 14% no próximo ano. Os estados estão quebrados. Temos que olhar a situação do Espírito Santo, o que houve no Rio de Janeiro. Então, ter um projeto para tirar o país da crise é fundamental, essa é a estratégia central. O presidente Lula tem falado muito isso. Eu, inclusive, advogo que ele se lance candidato, já agora, em abril, maio, apresente um conjunto de propostas, como a gente fez em 2009. Porque, naquele período, o que a gente fez? Era uma crise de natureza recessiva. Aumentamos investimentos sociais em 10%. Era colocar, como o Lula dizia, dinheiro na mão do pobre, que estimula a economia. Aumentamos investimentos públicos, o PAC estava pleno vapor. Tinha toda uma política para a cadeia de óleo e gás, para os bancos públicos. Agora não. É corte, 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 ajuste, ajuste, ajuste. E eu concluo dizendo que essa reforma da Previdência vai piorar a situação econômica do país. Porque você sabe, hoje eu já citei aqui numa parte ao senador Paulo Paim, dizia o seguinte, o IPEA tem um estudo que fala sobre aquele período do governo do presidente Lula, da criação daquele grande mercado de consumo de massas. E o item que mais influenciou aquilo foi o impacto do salário mínimo na Previdência Social. Aquele dinheiro que o aposentado ganha que vai para a economia. Eles estão mexendo nisso. Estão acabando com a vinculação do salário mínimo com benefício de prestação continuada. Olha a maldade, que é dirigido a idoso e pessoa com deficiência, que tem uma renda familiar inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, essas medidas que estão por aí estão colocando o país numa crise sem precedentes. Eu estou muito preocupado, eu acho que aqui, Vossa Excelência, foi muito bem eu dizer que nós vamos combinar a resistência à implantação desses projetos, a apresentação de um programa alternativo para o país recuperar o crescimento econômico. E, no mais, demonstrar minha admiração, nós que estivemos juntos na batalha contra esse golpe, contra o impeachment, na batalha aqui da PEC 55, dizer que é um prazer ser liderado por Vossa Excelência em tantas batalhas que vamos ter nesse ano de 2017. Muito obrigado. Agradeço, senador Lindbergh, obrigado pela confiança, na liderança do PT. E eu não tenho dúvidas que nós temos muito a contribuir. Aliás, o presidente Lula conhece esse país como a palma de sua mão. E hoje tem, senador Eumano, que assume a presidência da mesa, uma matéria num jornal de circulação nacional, se não me engano, Valor Econômico, dizendo da saudade, ou saudosismo que se começa a ter do presidente Lula na sociedade brasileira. É óbvio, Vossa Excelência é do Nordeste, Vossa Excelência sabe o que significou para o Nordeste ter um presidente que conhecia aquela região, pisava a terra, porque isso faz diferença, senador Eumano. Quando se governa só de dentro do palácio, de dentro dos gabinetes, você não conhece a realidade. O presidente Lula conhecia. Por isso, quando ele assumiu o governo, e por isso na crise de 2008, 2009, como tão bem falou o senador Lindbergh, teve medidas exatamente para proteger os pobres, que é quem nós temos que proteger. Por isso, nós temos que colocar dinheiro, sim, na mão da população mais pobre. Um plano de emergência para recuperar a economia tem que partir desse pressuposto. Não pode ser um plano de corte no orçamento e não pode ser um plano de restrição de crédito na economia. Então, não tenho dúvidas que o presidente Lula hoje representa a esperança desse país e vai ter condições como ninguém de coordenar um plano de recuperação da economia e de fazer com que o Brasil volte a crescer, a ter desenvolvimento econômico e ter desenvolvimento social. O PT aqui também, além de fazer oposição, ser propositivo, vai ser a voz dos movimentos sociais, vai ser a voz do povo, dos trabalhadores. Não é possível um Congresso Nacional majoritariamente que defende apenas os setores da elite, defende o sistema financeiro, setor empresarial. E não adianta dizer que não é, porque nós não vemos nenhuma proposta para atingir o andar de cima da sociedade brasileira. Nós não vimos desse governo, e nem de iniciativa da maioria aqui, que é a bancada governista, por exemplo, recuperar o imposto de renda sobre lucros e dividendos, acabar com o juro sobre capital próprio, fazer um imposto sobre grandes fortunas. Isso a gente não vê, não tem. Ou então rever tantos benefícios fiscais a grandes empresas e ao setor financeiro. Isso não.
Isso está tudo certo, continua. Agora, quando é para ter dinheiro, vai se buscar onde? Vai se buscar do mais pobre, vai se retirar o salário mínimo do benefício de prestação continuada. O teto da Previdência Social Privada hoje, do regime geral, é de 5 mil e poucos reais. O teto no serviço público é de 33 mil, mas tem gente ganhando mais. O senhor acha, senador Humano, que essa casa vai mexer nisso? Eu conheço essa casa. Eu duvido, se fosse para mexer, estava bom. Eu concordava, nós temos que tirar os privilégios de quem tem para repartir melhor com o povo. Mas não faz, nós não somos capazes nem de olhar para nós mesmos. Eu tenho um monte de projeto aqui, vários projetos, inclusive dialogando com o senador Cristóvão, para que a gente comece a arrumar as contas aqui do Congresso e eles não andam. Então, nós temos um defeito aqui, que é ter propensão para o lado mais forte da sociedade, não pode. Então, o PT, a bancada do PT aqui, vai ser a voz dos trabalhadores, sim, vai ser intransigente nessa defesa, vai ser a voz dos movimentos sociais, vai ser a voz para defender os mais pobres e setores mais vulneráveis da população brasileira. E tenho certeza que isso nos fará resgatar a confiança e a esperança do povo brasileiro. Quero reafirmar esse compromisso aqui, agora, como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores nessa casa. Muito obrigada, presidente.